Imagina só a internet como se fosse um serviço de correio gigantesco operando no mundo todo. A cada segundo, bilhões de pacotes de dados, tipo cartas e encomendas, são disparados. E os roteadores? Bom, eles são os carteiros, super eficientes, que decidem o melhor caminho para cada um desses pacotes. Mas como é que eles fazem essa escolha numa fração de segundo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande questão. Quando um pacote de dados sai de um dispositivo, ele tem um destino certo, mas ele embarca numa jornada por uma teia quase infinita de caminhos possíveis. Nessa análise, a gente vai mergulhar na lógica por trás dessa viagem, no verdadeiro GPS que guia cada bit-byte até o seu destino final. Ok, para a gente entender como um roteador decide, primeiro a gente precisa entender a ferramenta que ele usa para isso, a rota. E olha, uma rota não é só um caminho não, é uma instrução, e uma instrução bem precisa. Exatamente. Cada rota que está ali na memória de um roteador é uma regra bem clara. É um comando que diz, olha, para chegar nesse destino específico, o caminho é por aqui. Mas o que exatamente compõe essa instrução? Vamos dar uma olhada. O que a gente vê aqui são os três pilares de uma rota. O destino é como se fosse o CEP, para onde a carta está indo. A máscara, por sua vez, diz o tamanho desse lugar. É uma cidade inteira ou é só uma rua específica? E o Next Hop? Ah, esse é a instrução final, bem direta. Entrega esse pacote para o próximo carteiro que está nesse endereço aqui. Juntos, esses três formam um guia completo para cada pacote de dados. Um roteador não nasce sabendo todos os caminhos do universo. Ele aprende. E existem basicamente 4 maneiras principais pelas quais ele vai construindo o seu mapa da internet. Pensa assim, as rotas conectadas são os vizinhos de porta. Estão ligadas direto no roteador, não tem como errar. As estáticas são como anotar um endereço num post-it. É fixo, é confiável, mas se algo mudar, ele não se adapta sozinho. Já as dinâmicas, essas são o Waze da internet. É aqui que os roteadores conversam entre si, usando protocolos como OSPF e BGP para aprender os melhores caminhos e se adaptar em tempo real. E a rota padrão? Esse é o plano B universal. Se o roteador não faz a menor ideia de para onde mandar um pacote, ele envia para essa rota, que normalmente aponta para um provedor maior. Certo. Mas e quando um roteador tem várias opções para o mesmo destino? Digamos que 2 rotas diferentes parecem válidas. E agora? Bom, aí entra em cena a regra mais importante de todas no mundo do roteamento. Olha só esse cenário. Um pacote precisa chegar no endereço 172.16.5.10. O roteador consulta o mapa dele e encontra 2 opções. A opção A leva para uma rede bem grande, a barra 16. Já a opção B leva para uma rede bem menor, muito mais específica, a barra 24, onde o pacote se encaixa perfeitamente. Tecnicamente, as 2 rotas levariam ao destino, certo? Mas o roteador precisa ser eficiente, preciso. Qual decisão ele toma? E a resposta é sempre a mesma, a mais específica. O nome técnico para isso é Longest Prefix Mesh, ou seja, a correspondência de prefixo mais longa. O prefixo barra 24 é mais longo e descreve uma vizinhança muito menor e mais precisa do que o barra 16. Para o roteador, mais específico é sempre melhor. Pensa na diferença entre enviar uma carta endereçada para São Paulo e outra para a Rua Augusta, número 100, São Paulo. A segunda opção é obviamente a melhor, né? A lógica é a mesma. E toda essa lógica, todas essas regras e rotas que ele aprendeu, tudo isso fica guardado em um único lugar, a tabela de rotas. É, literalmente, o cérebro do roteador. Isso que a gente está vendo pode até parecer um código de outro mundo, mas é simplesmente o mapa que o roteador construiu para ele mesmo. Vamos decifrar isso juntos. Cada linha dessa aí é uma rota que ele conhece, com destino, o próximo pulo e o mais importante, como ele aprendeu essa rota. E esse slide aqui decodifica tudo. A letrinha no início de cada linha conta a história toda. C é de conectada, a rede está plugada direto nele. S é de estática, ou seja, alguém foi lá e configurou na mão. D é de dinâmica, aprendeu conversando com os vizinhos. E o S com asterisco indica a nossa rota padrão estática, o famoso caminho de último recurso. E tudo isso nos leva a uma decisão fundamental que os administradores de rede enfrentam todo santo dia. É melhor confiar em rotas fixas, manuais, ou é melhor deixar que os roteadores conversem e descubram os caminhos por conta própria? Essa imagem aqui ilustra o dilema perfeitamente. É uma balança. De um lado, o roteamento estático, que é como usar um mapa de papel. É confiável, mas é rígido. Do outro lado, o dinâmico,
que é como usar um GPS. É inteligente, adaptável. A escolha entre eles define a agilidade e a força de uma rede. Então o resumo da ópera é o seguinte: roteamento estático é ótimo para redes pequenas e previsíveis, porque dá mais controle e segurança. O problema é que qualquer mudança precisa de alguém lá atuando manualmente. Já o dinâmico é inteligente, autônomo. Ele escala para redes gigantescas e se adapta a falhas sozinho. O preço disso, ele é mais complexo e consome mais processador e memória do equipamento. No fim das contas, a escolha certa sempre vai depender do cenário. E isso nos deixa com uma reflexão para fechar. No mundo que caminha passos largos para a automação e para a inteligência artificial, será que o controle manual do roteamento estático ainda tem vez? Ou será que a autonomia das redes dinâmicas vai dominar tudo? É uma questão que, com certeza, vai definir a arquitetura da internet do futuro. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.